A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês que estão aí sempre me acompanhando aqui no meu canal do YouTube, Ricardo Salcedo. Deus abençoe e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Um canal que é dedicado a missões, música e palavra. E você que talvez está aqui passando pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse canal, que Deus te abençoe grandemente. Esse canal que, como falei, tem esses três enfoques: missões, música e palavra. Eu coloco conteúdo aqui sobre missões, algumas viagens missionárias, tanto minhas como do meu pai, o pastor Richard. Algum conteúdo sobre música, referente a algumas canções, algumas músicas de cantores brasileiros, que eu faço tradução para o espanhol e eu coloco aqui para o pessoal aprender comigo a cantar em espanhol. E também reflexões da palavra de Deus, inclusive indicações de alguns livros, como por exemplo dos livros da nossa parceira, editora Gramata Publicações. Mas nessa oportunidade eu venho aqui trazer uma reflexão da palavra de Deus para a sua edificação. E eu quero compartilhar com vocês que estão aqui assistindo um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Uma leitura aqui rápida, uma curta reflexão para você. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Se você está com a Bíblia, você pode acompanhar aí. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos de número 9 e 10, onde diz a palavra de Deus da seguinte maneira. Presta atenção aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos de número 9 e 10, diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo, depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, esse texto que nós acabamos de ler agora, que se encontra no livro de Atos, especificamente no capítulo 16, 2, 3 versículos antes, a minha Bíblia tem o título da segunda viagem missionária de Paulo. Neste momento, Paulo se encontrava na sua segunda viagem missionária, com alguns outros missionários, claro, que estavam junto com ele, Barnabé e alguns outros. Eles decidiram desde aquele capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo fala no momento de comunhão, um momento de consagração da igreja de Antioquia. O Espírito Santo aparta a Paulo e a Barnabé, como está escrito lá em Atos capítulo 13, a partir do verso número 1. Logo que o Espírito Santo fala, a Bíblia diz que a igreja impõe as mãos sobre eles e despedem eles, e eles continuam a sua viagem missionária. O Espírito Santo falou para eles que tinha uma missão, ou uma obra para eles fazerem. Isso nós vemos como a vontade de Deus para a vida deles de maneira geral. Eles sabiam muito bem que Deus tinha chamado eles, inclusive Paulo, desde o momento que ele foi chamado lá em Atos capítulo 9, onde aquela luz branca deixou ele cego e falou para ele: por que me persegue? E Jesus, naquele encontro repentino e digamos que algo brusco que teve, já Paulo sabia que Deus tinha algo maravilhoso e algo grande na vida dele, para ele ser uma das pessoas que mais influência tem até o dia de hoje. Então, nesse capítulo 16, ele se encontra na sua segunda viagem missionária com outros missionários, como já falei. E eles vão caminho para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não foi pregado Jesus. O Espírito Santo, em Atos capítulo 13, não diz especificamente para onde eles têm que ir. Eles simplesmente escutam a voz de Deus, que é para ser aquela chamada, algo geral, que ele tinha que ir levar mensagem, e ele vai. Ele obedece à voz de Deus, parecido com o que aconteceu lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12, onde Abraão também escuta a voz de Deus, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia onde era, mas ele sai com sua esposa de Ur dos Caldeus e ele vai em direção para fazer a vontade de Deus. Era a vontade de Deus para a vida dele. Então Paulo vai, e quando ele vai de caminho, de repente, em um dos lugares onde ele vai escalando, continuando andando na sua viagem missionária, ele tem uma visão de noite. Muitos podem interpretar, alguns escritores ou talvez intérpretes da Bíblia, eles podem dizer que essa visão de noite pode ser concebida como se fosse um sonho. Porque de noite uma visão, alguns interpretam que pode ser um sonho que ele teve. Enfim, o interessante foi que ele teve uma visão de noite, como diz a Bíblia, ou um sonho, onde ele viu um homem da Macedônia falando para ele: passa para cá e ajuda-nos. Macedônia não era o destino de Paulo. Nós podemos ver nesse texto que Paulo não estava indo em direção à Macedônia. Mas no momento que ele está indo de caminho, ele teve um sonho. Deus fala com ele do mesmo jeito que falou com José lá no livro de Gênesis, capítulo de número 37. E ele tem um sonho. E quando ele tem aquele sonho, ele entende o que o Senhor está falando com ele. Nós podemos ver aqui nesse texto que Paulo sabia muito bem qual era a chamada dele de maneira geral. Quando o Espírito Santo, em Atos capítulo 13, fala com ele, Deus tinha uma obra específica para Barnabé e para Paulo. Ele sabia que obra era, parecida àquela de Abraão. E eles saem, são despedidos pela igreja de Antioquia e eles vão caminho para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não foi pregado. Inclusive, tem um texto no livro de Romanos, eu esqueci agora o capítulo e o versículo, onde Paulo diz
que ele fazia questão de pregar o evangelho nos lugares onde Jesus ainda não foi pregado, ou onde ainda ele não foi conhecido. Então, Paulo sabia muito bem qual era o propósito geral com ele, o ministério que Deus tinha para entregar a ele, que era o ministério de missões. Só que quando ele vai de caminho, ele sai e ele está nessa segunda viagem missionária, Deus vai revelar para ele, digamos que, a sua vontade específica. Escute-me isso aqui que eu vou lhe ensinar para você aprender comigo. Paulo sabia muito bem que Deus chamou ele para as missões, só que ele não sabia para que lugar especificamente ele tinha que ir. Ele sabia qual era a vontade geral de Deus na vida dele. Agora, no momento que ele está a caminho, com certeza, Paulo tem uma vida de consagração, uma vida de oração, pedindo direção a Deus, mesmo ele sabendo qual é o plano de Deus na vida dele, o ministério que Deus colocou nas mãos dele, que era para pregar para os gentios. Paulo continua com a vida de oração e por meio daquela vida que Paulo tinha, Deus começa a revelar para ele a sua vontade específica, onde ele tinha que anunciar o evangelho. Olha que coisa linda. Muitas vezes a gente pergunta, o que é a vontade de Deus? O que uma vocação missionária, o que é a chamada missionária, Ricardo? Nós podemos ver que existe uma chamada missionária geral. A igreja é enviada a pregar o evangelho. Você que é crente, você que está assistindo esse vídeo, você se já é evangélico, se já faz parte de uma igreja, a igreja é enviada a pregar. Você precisa fazer missões, pregando, pode que seja na sua escola, se você é jovem, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, se no seu lar, apenas você ou apenas poucos membros da sua família é crente, e alguns não são. Você tem que fazer missões onde você estiver. É preciso que você faça a questão, como falou Paulo para os romanos, de pregar o evangelho onde Jesus ainda não é conhecido, ou onde Jesus ainda não chegou. É preciso levar o evangelho e pregar. É uma chamada geral da igreja. Jesus falou no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que depois de receber poder, a gente ia ser sua testemunha. Ele falou para os discípulos, que era a igreja primitiva que estava começando. Ele falou para os discípulos no final de Marcos, no final de Mateus, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, bautizar todos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a chamada missionária geral, gente. Geral. Nós precisamos fazer missões. Agora, é preciso, nós oramos e pedimos direção a Deus para Ele revelar para nós a sua vontade específica. Paulo sabia muito bem que a vontade de Deus para a vida dele é ele ser um missionário e levar a mensagem de Deus dos lugares onde ainda não era conhecido. Agora, nós vemos nesse texto que Deus começa a revelar para eles a vontade específica de Deus para a vida de Paulo. Macedônia, a capital da Macedônia é Filipos. E nós muito bem vendo no final da carta de Paulo a Filipenses, nós vemos inclusive que até na carta de Paulo aos Coríntios, ele coloca de exemplo que a igreja de Filipos foi a igreja que mais mantinha Paulo financeiramente. E não era porque Paulo pedia oferta nem nada, era a igreja que tinha amor em ajudar no ministério de Paulo, em mandar oferta missionária. Nós vemos isso no final da carta de Paulo aos Filipenses e também quando Paulo faz menção aos coríntios de que ele não queria ser peso para eles, porque os irmãos de Macedônia, de Filipenses, ajudavam e davam sempre uma oferta missionária. Olha que coisa linda. Deus revela a vontade específica de Paulo para ele, nesse caminho onde ele estava indo, ser guiado por Deus através daquela visão de noite para ele ir para Macedônia, para Deus com certeza preparar lá um pouco através de Paulo, para que o ministério de Paulo seja mantido enquanto ele prega. Gente, que coisa linda. Você sabe muito bem que todos temos a chamada missionária de pregar, de anunciar Jesus em lugares. Agora, você sabe qual é a vontade de Deus específica para a sua vida? Você sabe o que Deus quer com você de maneira específica e de maneira individual e particular? É necessário ter uma vida de oração, é necessário pedir discernimento a Deus para que você conheça qual a vontade específica de Deus na sua vida. Antes de eu vir para cá para o Brasil, quando eu estava na Venezuela, o meu sonho era ser um músico famoso. Eu conversava com alguns irmãos da minha igreja que o meu sonho era ser ou um cantor famoso ou um guitarrista de algum cantor famoso. Eram os meus planos, era o que eu queria lá no meu país. Aí Deus decide me trazer para cá e Deus me mostra a sua vontade específica de fazer missões. Qual é a vontade específica de Deus para a tua vida? Qual é aquele plano específico que Deus tem com você? Você não sabe? Então procure saber. Procure buscar a Deus. Fala para Deus. Deus, fala comigo. Eu quero que o Senhor me diga o que o Senhor quer que eu faça. Pede discernimento ao Senhor, pede para Deus falar contigo de qualquer maneira, através de um sonho, através de alguém, porque eu tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Que Deus te abençoe e vamos fazer missões.